legal que eles estão ouvindo. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Tanto aqueles que estão aqui materialmente, como aqueles que estão virtualmente, né, pelo YouTube, pelo Instagram. Tá? Eu sou o Marcelo, tabulador da casa. Né? Ao nosso lado aqui está o nosso irmão Charlton Mendonça, da Associação Espírita Lar de Silas, em Guadalupe. Né? Ele vai discursar sobre o tema quais as qualidades de um homem virtuoso, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 8. Como é de prática, sempre tem alguns avisos, né, sobre a casa, alguns trabalhos e estudos que estão desenvolvidos pelo Missionário da Luz. Domingo agora vai ter a visita ao abrigo Nossa Senhora da Conceição. Então, todos ficam à vontade para ajudarem e cooperarem e trabalharem nesse trabalho. A preparação vai ser aqui no missionário a partir das 8h30, tá? No abrigo de idosos. Tá? A casa desenvolve alguns estudos do Evangelho, né? O CID, o ESG, e o estudo do João de Ângeles, e o EAGE, o estudo aprofundado do Espírito Espírita. Então, todos são convidados para desenvolver tanto o lado intelectual como o lado material, que é o filantrópico, né? E para mais trabalhos que são desenvolvidos, lá embaixo na livraria, para mais detalhes, vocês podem se encaminhar até lá e pegar os detalhes dos dias, do horário da semana que tem em cada trabalho. Tá? Agora eu vou dar uma mensagem aqui. Tá? Essa mensagem eu trouxe da própria Bíblia. Está em Lucas, capítulo 11, versículo 27. Hein? Que fala assim, né? Enquanto assim falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os seios que te amamentaram. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as observam. Aí lá em João 14:15 tem: Se me amai, observai os meus mandamentos. Então, o que nós estamos a fazer aqui, senão a observar, é aprender os ensinamentos de Jesus e, como consequente, amar o Cristo, né? Vamos para a prece e assim eu passo a palavra depois para o nosso irmão. Deus Pai de infinita bondade, Jesus, mestre amigo, a luz do mundo, Senhor, ilumina nossas consciências, para que possamos estar aqui presentes, Senhor, fisicamente, mentalmente, que nossa memória possa estar aqui a compreender todos os assuntos, para que o conteúdo possa ser assimilado. Assimilando, temos capacidade de discernir e tomar decisões assertivas. Que o nosso futuro, Senhor, e o nosso presente possam estar sempre ligados a partir das nossas condutas, que vem a partir dos pensamentos, depois dos pensamentos às ações, que elas possam ser sempre assertivas e sempre o reflexo da tua imagem. Que Jesus nos envolva com seu manto e nos proteja agora e sempre, e assim seja. Vamos falar do nosso irmão. Muito boa noite a todos. Boa noite. Me ouvem bem daí? Tudo certinho? Pessoal lá atrás, tudo tranquilo? Aos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, nosso fraterno boa noite em nome do Cristo, e que essa paz, essa tranquilidade que se faz presente possa permanecer com todos nós, envolvendo aqueles que não puderam estar presentes, nossos familiares, aqueles que de alguma forma nem gostariam de estar aqui, mas a gente pensa neles, vibra por eles e deseja que a paz do Cristo que se faz presente envolva cada um. Ao ser convidado para essa casa, que é a primeira vez, e é um prazer enorme conhecê-los, e o tema da noite, né, o homem virtuoso, qualidades do homem virtuoso, eu comecei a refletir e a gente vai olhar a base do que nós vamos conversar hoje, está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, item 1, na parte Sede Perfeitos, que é o capítulo. E a gente começou a analisar e fazer o estudo, verificar o que estava escrito lá, e fomos lembrando do período quando a gente chegou à casa espírita e começamos, assim como todos que se encontram aqui, sentar e ouvir alguém que falava aqui,
E eu adentrava a casa espírita cheio de dificuldades, problemas. Não raro a maioria de nós chega à casa espírita carregando alguma dor, alguma angústia, mas no meu caso em particular, a gente estava sendo levado por um amigo para ser apresentado e nós achamos fantástica a presença na casa espírita, mas nos chamou a atenção 3 pontos bem particulares. O primeiro ponto foi que aquele que estava falando aqui, quando estava explicando sobre as dificuldades, as limitações, os problemas da vida, ele disse algo que me surpreendeu. Ele disse que tudo aquilo que atravessamos, tudo aquilo que de alguma forma nos chega à existência, tem uma origem simples e que carregamos conosco mesmo. Somos nós os responsáveis. E aí, quando ele me disse aquilo dali sobre, somos responsáveis pelas nossas dores, somos responsáveis pelas nossas angústias, eu já comecei a me preocupar. Porque até então eu imaginava que todos os problemas que eu atravessava ou estava na vida, ou então era a responsabilidade de alguém bem maior, chamado Deus. E eu me perguntava muitas vezes, por que isso está acontecendo comigo? Quando tantas outras pessoas eu vejo que tem uma vida tão normal, tão tranquila, e a minha me parece a mais difícil de todas. A grama do vizinho era sempre mais verde. Porque todo mundo consegue resolver seus problemas e eu não. Parece, inclusive, às vezes, que o filho do vizinho é melhor do que meu filho. A esposa, o esposo do vizinho é mais compreensiva, mais atenciosa do que a minha. E nessa angústia, nessa discussão filosófica sobre por que tudo isso acontece comigo, por que eu fui escolhido, porque objetivamente tem que ser eu o culpado ou responsável por tudo isso, e lá naquele dia, ouvindo a palestra, fazia tudo sentido. Porque aí eu descobri o segundo ponto que me chamou a atenção na casa espírita ou na doutrina espírita. O conceito de livre-arbítrio. E esse conceito, que muitas vezes a gente ignora, porque ele está associado a uma responsabilidade. A máxima de que somos livres para fazermos o que quisermos. Mas nós somos escravos das escolhas que fazemos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Quando nos fala do livre-arbítrio, diz que cada um de nós pode escolher qualquer coisa. Está livre. Você pode escolher. Mas quando você escolhe, como tudo aquilo que a gente escolhe na vida, há uma consequência, há um desdobramento que nós nos tornamos responsáveis. E aí fazia sentido a primeira coisa que eu aprendi, que nós somos responsáveis por tudo aquilo que encontramos. Porque o que encontramos é fruto das nossas escolhas e das escolhas que fazemos todos os dias. Por exemplo, poderíamos hoje ter escolhido ficar em casa. Afinal de contas, está muito frio. Daqui a pouco vai chover, é uma dificuldade. Ou então tem alguma coisa para se fazer. Ou um livro, ou um filme, alguma coisa para conversar com alguém. Nós escolhemos estar aqui. Poderíamos escolher brigar. Nós escolhemos fazer silêncio, calar e conter a angústia, a revolta, a briga. Então as escolhas que fazemos têm as consequências que nós vamos encontrar. Fazia sentido ser responsável por aquilo que eu estava encontrando. E a terceira e última, que é um conceito de um atributo da divindade, está lá no Livro dos Espíritos, na questão 113, os atributos da divindade, já que não podemos entendê-la, podemos compreender os atributos, que diz que Deus é soberanamente justo e bom. Deus é bom. Por incrível que pareça, e por mais que a gente algumas vezes tente desconstruir isso ou não acreditar, que Deus bom é esse que eu estou sofrendo tanto? Que Deus é bom esse que eu estou tendo tanta dificuldade?
como é que há essa bondade? E dentro dessa bondade, a justiça. E como se encaixa essa justiça? Eu sou livre para escolher o que eu desejo fazer, mas eu sou responsável pelas consequências daquilo que eu faço. Isso é justiça. Mas uma justiça que nasce do amor, que está baseada no amor, de tal forma que se pararmos e pensarmos um pouco, refletirmos com consciência tudo aquilo que fazemos de errado, se tivéssemos que pagar exatamente agora, nós suportaríamos? Aqueles momentos que nós agimos de tal forma que não conseguimos nem dizer para nós mesmos, admitir para nós mesmos as atitudes equivocadas, o comportamento equivocado, e quando não, a reflexão do tipo, caramba, eu já aprendi tanto no Espiritismo, porque ainda eu continuo fazendo isso. A nossa consciência fala alto e é a maior das cobranças, está na consciência, porque nós podemos ir para qualquer lugar, podemos mudar de planeta. O Elon Musk fala em viagem a Marte. Se ela for possível e a gente ainda na existência, podemos pegar um foguete e ir para Marte. Não vamos fugir da consciência. Podemos ir para o fundo do mar. Não vamos fugir da consciência. Então é melhor morrer. Nós não morremos. Não fugimos da consciência. Então a lógica apresentada naquele momento em que eu encontrava a doutrina começa a fazer eco e fazer muito sentido hoje. Somos completamente livres. Podemos escolher qualquer coisa. Deus é extremamente bom e justo, mas nós somos responsáveis consciencialmente por aquilo que fazemos. E não precisa ninguém nos apontar absolutamente nada. O próprio peso na consciência chama muito mais alto. E esse preâmbulo todo tem a ver com o quê? Dentro do tema da noite de hoje, onde o capítulo fala em sede perfeitos, da mensagem do Cristo, buscar a perfeição. E quando a gente procura entender o que significa perfeição, é fazer correto tudo, todas as nossas ações. Perfeição significa o alto ponto, o ponto mais elevado do comportamento humano. Ser perfeito significa, objetivamente, não ter mais nada que questionar, alterar ou reclamar. E dentro desse contexto, neste capítulo, Kardec vai apresentando as instruções, as orientações dos Espíritos, e lá na parte das instruções dos Espíritos, no primeiro item das instruções, lá o item 8, uma mensagem chega até nós e fala sobre a virtude. O capítulo em si, convidando-nos a uma perfeição, é um conjunto de orientações sobre o comportamento. Um conjunto de orientações sobre como devemos ou deveríamos nos comportar. E aí começa a fazer sentido com a ideia do livre-arbítrio. No Evangelho está escrito lá o ideal do comportamento, mas a escolha é sua. Está escrito lá como deve ser a orientação do nosso comportamento, nosso pensamento, nossas atitudes, mas a escolha é sua. E da mesma forma que quando cometemos um erro, encontramos a cobrança lá na frente, quando acertamos, a ajuda também vem. Quem aqui vai dizer que nunca aconteceu na vida um momento em que algo de bom lhe aconteceu e você nem sabia por quê? Rapaz, eu estava tão preocupado, precisava resolver uma coisa, chega alguém e nos auxilia para resolver aquilo. Às vezes uma dificuldade, um ponto, não sabe o que vai acontecer, como uma mágica, tudo se resolve, tudo está esclarecido. E o que não é aquilo, senão a assistência decorrente das nossas próprias atitudes. Emmanuel fala que o bem que nós fazemos será nosso advogado em toda a existência do Espírito. Quantas vezes ajudamos pessoas na nossa jornada e nem nos lembramos
e aqui e acolá recebemos uma ajuda de quem menos a gente espera. É o princípio da colheita. Então, quando o capítulo vai falando de perfeição, ele vai descrevendo uma série de comportamentos, uma série de orientações, para que a gente possa ir se situando. E no ponto mais específico que nós vamos conversar esta noite, sobre a virtude, vamos encontrar, como o tema da noite fala, as características do homem virtuoso. A ideia de virtude. E nessa mensagem que está lá, na parte relacionada às instruções dos Espíritos. E o que são as instruções? São os Espíritos que chegam até nós para explicar como aquilo que foi falado, o ponto que está sendo estudado, por exemplo, sobre a questão de ser perfeito. Como se aplica isso? Uma instrução diz respeito a uma ideia de como fazer algo. Por exemplo, uma receita de bolo é uma instrução de como produzir um bolo. Uma instrução sobre um comportamento é uma orientação para esse comportamento. E quando nós buscamos a ideia de homem virtuoso, nós estamos falando de características de uma pessoa, de características a serem conquistadas. Quando eu digo que alguém é virtuoso, é porque essa pessoa apresenta determinadas características que diferem das demais. Da mesma forma como eu falo, como fulano é alto. Por que ele é alto? Porque eu comparei ele com outras pessoas e ele está numa altura maior do que a média das outras pessoas. Quando eu digo que alguém é virtuoso, porque ele denota, ele demonstra características, comportamentos que diferem de outras pessoas. Com uma diferença. São características positivas. Virtuosidade está associada a virtudes. O indivíduo que possui virtudes. E aí nós estamos aqui para entender essa mensagem de orientação de como deve ser esse comportamento. E aí eu vou pedir licença a vocês, porque na medida que eu fui lendo, fui retirando da mensagem as ideias principais para refletir. Porque já que é uma instrução, eu vou encontrar ali os pontos necessários para compreender, para que um dia alguém diga assim, fulano é virtuoso. Fulano é alguém que demonstra virtudes, que tem um comportamento virtuoso. E o que isso significa? Como primeiro ponto de reflexão, eu separei a ideia de virtude verdadeira. E isso pode parecer estranho, porque existe virtude sem ser verdadeira. Porque quando eu falo de virtude verdadeira é porque há uma antítese, há um contrário à virtude que não é verdadeira. Isso pode ser estendido ou explicado como um comportamento que parece, mas não é. Dá indícios, mas se a gente for olhar, não é aquilo tudo. É mais ou menos como todos nós já enfrentamos e conhecemos. Quando alguém chega para minha esposa, por exemplo, e diz assim, Roberta. Roberta. Perdão. Não, é porque ele está ruim. Prometo tentar não bater de novo. E aí, quando alguém chega para minha esposa, chama Roberta, diz assim, Roberta, que coisa boa, Charlton é espírita, Charlton frequenta uma instituição, Charlton faz um trabalho, fala em público, que pessoa maravilhosa. E aí minha esposa, com muita serenidade e tranquilidade, diz assim, vai viver com ele? Vai conhecer? Fulano é tão bom, leva para tu. Porque é um verniz que parece para vocês uma pessoa maravilhosa, tranquila, mas no dia a dia a gente sabe como é, a gente conhece. E eu me lembro de uma história particular e familiar, eu ainda morava com minha mãe, já era espírita, eu tenho uma irmã que hoje mora
lá em Florianópolis, para ela nossas vibrações agora. E a gente morava tudinho, eu estou sentado assistindo televisão, ela passou e eu olhei para ela e disse: Patrícia, pega água para mim. Ela olhou para mim e, como todo bom irmão, quem tem irmãos sabe como funciona, olhou para mim e disse tranquilamente: eu não sou sua empregada, vá buscar. E aí, como eu disse a vocês, eu já era espírita, eu faço o evangelho no lar aos domingos, permanece até hoje, desde a minha vida como solteiro. Levantei, conhecedor da doutrina espírita, sabendo do livre-arbítrio, das escolhas, levantei tranquilamente, olhei para ela e aquela mensagem que todo bom espírita provavelmente deve dizer: me aguarde, eu vou me vingar. Mas e não era só uma ameaça? Tempo depois, estamos em casa, segunda-feira, os dois saindo para trabalhar, naquela agonia. A casa da minha mãe é um sobrado, tem um primeiro andar, o banheiro ficava no primeiro andar, e aí eu escuto aquela voz: tchau, Tom, tchau, Tom. Eu disse: oi. De manhã cedo, o oi da gente é bem tranquilo, não é? Todo mundo sabe. Oi, pega minha toalha que eu esqueci. Aí eu disse: tá certo. Subi as escadas, cheguei próximo ao banheiro e bati na porta do banheiro. Sai a mãozinha dela. Era uma segunda-feira, eu tinha feito o evangelho no domingo. Pois é. Ela abriu a porta, olhou para mim e disse: cadê a toalha? Eu não sou seu empregado. Exatamente assim. Naquele momento, quem falava? O homem velho. Aquele que está acostumado a devolver o mal com o mal. Aquele que não compreendeu quando Jesus disse: se te batem numa face, dá a outra. E ele não falava da face física, do rosto. Ele falava: se alguém age mal contigo, devolve-lhe o bem. Mas naquele período, eu não tinha aprendido. Embora tivesse no centro espírita, no movimento espírita, todo mundo olhando que eu era virtuoso, mas era só um verniz. Essa é a virtude não verdadeira. Então, pegando lá da instrução dos Espíritos, sobre a virtude verdadeira, ele diz assim: a virtude, segundo o Espiritismo, não é um adorno para se vangloriar, mas um estado sincero da alma. É um estado da alma. A virtude verdadeira está no interior, não no verniz do comportamento, não naquela ideia transitória de parecer ser. A virtude verdadeira é o ser. A pessoa que é tranquila e é serena sempre, independente da situação. Ela não é só educada com um grupo, ela não dá só atenção a uma pessoa, ela é extremamente igual em todos os locais. Então, a virtude verdadeira diz respeito a algo que eu já conquistei dentro de mim. Já transborda, é o ser que eu sou, e não aquele que às vezes parece ser. Então, se existe essa virtude verdadeira, e ela é dessa alma, continuando lá a leitura do livro, na mensagem da instrução, diz assim: o verdadeiro virtuoso é reconhecido pela modéstia, humildade e caridade que pratica em silêncio, sem ostentação. Então eu começo a identificar na instrução dos Espíritos as diretrizes relacionadas a quem na verdade é virtuoso, ou como eu me identifico como virtuoso. Já começa com algo que é extremamente difícil para nós: a modéstia. Porque a gente faz alguma coisa, precisa de elogio. Seja qualquer coisa, dentro de casa, não só na casa espírita, mas no ambiente doméstico, na convivência com outras pessoas, nós exigimos aplauso. Basta fazer alguma coisa e ninguém reconhecer. Por exemplo, eu estou fazendo um teste agora, gostaria de dizer a vocês, estou muito feliz.
Eu estou fazendo um curso de passar roupa. Mas o que mais incomoda é quando eu passo a roupa e Beta não diz: eita, ficou, foi bom. Eu passo a noite triste, porque eu queria que ela dissesse que eu passei roupa tão bem. A roupa é um exemplo daquilo que a gente procura conquistar. É mais ou menos como: fiz tanto e ninguém reconheceu. Aí a grande pergunta é: você fez pelo reconhecimento ou fez porque era preciso fazer? Porque se você fez pelo reconhecimento, sinto muito, você já vai receber no aplauso o que tem que conquistar na vida física. Se você fez pelo que precisava fazer, pelo dever de fazer, parabéns, você já deu um salto significativo. Então a virtude verdadeira, sendo da alma, diz respeito a essa ideia de que não preciso de aplauso em absoluto, porque eu estou fazendo como obrigação. Nenhuma mãe, e aí me perdoem os pais presentes, eu também sou pai, mas nenhuma mãe exige que o filho lhe agradeça. De forma alguma. Muito pelo contrário. O filho pode até não agradecer, até se equivocar, mas a mãe não deixa de amá-lo em hipótese alguma. Quer um exemplo? Observem os domingos, horário de visita em presídios. O maior criminoso que estiver lá dentro, provavelmente lá fora, esperando o horário da visita, está a sua mãe. E aí ela não precisa de nada, só em ver o filho feliz, gostando da comida, gostando do afago, isso já a satisfaz. O que significa isso? Que quando nós fazemos alguma coisa de coração, com amor, sem nenhum interesse, nossa satisfação nasce de ver a satisfação nos olhos dos outros, única e exclusivamente. Então, o primeiro ponto para compreender se é virtuoso ou não é que temos a modéstia por excelência. E continua ele, é humilde. A humildade, se colocar na posição que lhe deve, tranquilo, sem precisar ostentação. Então, o virtuoso, muitas vezes, nem sabe que o é. O bom nem sabe que o é. Agora, aquele que tenta ser bom, vive esperando, desejando ser reconhecido como uma pessoa boa, como uma pessoa que quer ser reconhecida como boa. E aí o último item diz respeito a ser reconhecido pela caridade que pratica em silêncio. Ninguém sabe. Porque silêncio aqui não diz respeito a ruído. Silêncio diz respeito a desconhecimento. As pessoas não sabem. Você faz e ninguém sabe. E aí quando eu pego o conceito de caridade, ela pode ser material ou pode ser moral. Pode ser uma doação que eu faço para a instituição. Nesse período de chuvas, fazer uma campanha do agasalho, de roupa, de lençóis, e levar lá e ninguém nem precisa saber. No Evangelho, segundo o Espiritismo, está lá o exemplo de uma senhora que tece roupas e leva calada, ninguém a conhece, embora seja alta sociedade, e leva para pessoas mais carentes, completamente discreta, e não se sabe nem o nome dela. Isso é o silêncio. Existe a caridade espiritual. Por exemplo, quando foi a última vez que nós fizemos prece por alguém? Não vale da família. Vamos tornar mais difícil. Quando foi a última vez que fizemos uma prece pelos nossos inimigos e aqueles que nos querem mal? Capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 46 e 47. Prece pelos nossos inimigos e por aqueles que nos querem mal. Está lá. E é uma forma de caridade. E alguém pode virar para mim e dizer, não, mas que caridade é essa? Para nós. Para nós. Ué, eu estou fazendo prece pelo inimigo e pelos que me querem mal, e é uma caridade por mim? É. Por um fato bem simples. Excetuando as perseguições
quando nós estamos querendo fazer o bem, que acontecem, né? São aqueles que não querem ver o progresso, mas a maioria das perseguições que nós sofremos são cobrança. Estão cobrando o que fizemos no passado. Então, aquele que a gente chama de inimigo hoje, provavelmente é alguém que está vivendo a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, e vem aqui cobrar de nós algo que nós fizemos com ele. E quando a gente lê lá o prefácio dessa prece, descobre exatamente isso. Nós estamos pedindo a Deus perdão pelo que criamos no conceito de livre-arbítrio, pela inimizade que criamos. Então, fazer uma prece é um processo de caridade também, que começa até por nós. Prece pelos desabrigados, prece pelos doentes. É uma forma de fazer caridade. E seria um traço de ser virtuoso. Mas a caridade tem outras nuances. Por exemplo, lá no livro, na explicação no Livro dos Espíritos, na explicação do Livro dos Espíritos, o que é caridade como Jesus a entendia, está textualmente escrito lá: benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias e perdão das ofensas. Vamos traduzir: benevolência para com todos. Caridade é ser bom com todo mundo. Não é com quem eu escolho. Eu não vou ser bom para A ou para B. Eu vou ser bom para todo mundo. Benevolência para com todos. Indulgência com as faltas alheias. Sabe o que é indulgência? É olhar para as pessoas e dizer assim: fulano cometeu um erro. Eu também posso cometer. Fulano tem uma atitude desequilibrada. Desequilibrado eu também sou. É não julgar. É não se avaliar. É algo do tipo assim: eita, fulano ainda faz isso, eu nem faço mais. Eita, Beltrano, por exemplo, ainda bebe. Graças a Deus que eu não bebo mais. Isso não é indulgência. Isso é o contrário da modéstia. É se sentir num patamar melhor do que o outro. E ele termina com perdão das ofensas. Ou seja, quando a atitude do outro fizer ou comprometer alguma situação a mim, me prejudicar, eu preciso perdoar. Então percebam, não se trata de nada material, não significa nem prece, é atitude. Nós podemos ser caridosos nas nossas atitudes. Podemos ser caridosos com o nosso pensamento. E quando o Espírito fala que a verdadeira virtude é humilde, a verdadeira virtude é caridosa em silêncio, diz respeito a esse comportamento. E aí a gente já começa a fazer um filtro. Já começa a divisar, a imaginar o conceito lá de homem virtuoso. E a pergunta é: o quão próximo desse homem virtuoso eu estou? O quanto alguém pode dizer que há virtudes em mim, que sou uma pessoa que tem virtudes? Começa a medir por esse filtro. Começa a avaliar por esse diapasão. Avaliar se por acaso nós já estamos cumprindo pelo menos essas etapas. E continua a mensagem: a virtude autêntica é discreta, não busca aplausos nem reconhecimento. Eu não vou falar mais nada porque a gente já entendeu. O bem que se faz em segredo, com o coração desprendido, tem mais valor espiritual do que atos públicos com intenções vaidosas. Eu assisti uma palestra agora há pouco e o expositor falava de uma situação bem peculiar, de uma colega de trabalho que fazia uma campanha fantástica no trabalho para arrecadar cestas básicas para fazer doação. E era uma agonia, ela falava, todo mundo conhecia ela na empresa por causa da cesta básica, vamos lá, está no tempo, correndo atrás, cobrando de cada um o que queria, como queria, e fazendo aquelas cestas básicas. Aquele corre-corre todo, e todo mundo conhecia ela como fulana da cesta básica. E aplaudia aquele trabalho dela, fantástico.
E ele disse que um belo dia chegou para ela e disse: e aí, como é que está a arrecadação? Tudinho? Já conseguimos 100 e poucas cestas. Ele: ótimo, dessas aí, quantas são suas? Pois é. Ela virou para ele e disse: não, eu ainda vou comprar uma. Era muito mais uma forma de chamar a atenção. E aí ele fala aqui, na instrução dos Espíritos, ser silencioso, bem, ninguém precisa saber. Você fazer aquelas coisas sem ninguém reconhecer. A tua consciência e Deus já sabe que aquilo foi feito. Já sabe que aquilo aconteceu. E aí, dentro desse contexto, avançando na ideia de ser virtuoso, ele diz que para ser virtuoso, há que se combater o contrário da caridade, que é o egoísmo. E aí é uma outra receita. Eu entendendo que quero e desejo ser virtuoso, até porque eu desejo ser perfeito, como perfeito é o nosso Pai, eu começo a fazer exercícios. Descubro que ter essas virtudes é ser caridoso, é fazer em silêncio. E aí ele diz outra regra. Tem um detalhe. Procure não ser egoísta. Combate o egoísmo. E aí ele coloca: o egoísmo é apontado como o maior obstáculo a essa virtude. Superá-lo é essencial para avançar moralmente e espiritualmente. Graças a Deus, fico feliz por isso. Da Assembleia, de todos que estão aqui, o único egoísta sou eu. Todos aí já deixaram de ser egoístas, né? Porque a gente não é egoísta. A gente só toma cuidado com as coisas para a gente, não é verdade? Não é que, de certa forma, eu esteja preocupado em ser atendido primeiro. É porque para mim é mais importante. Eu preciso, é sempre prioridade. Por exemplo, um teste ético. Você está no trânsito, está lá no seu carro e tem um ônibus do lado cheio. Aí vai abrir o sinal e tem um buraco na frente. Só passa um carro ou o ônibus, um por vez. Quem vocês acham que vai passar primeiro? Claro que quem está com o carro vai acelerar. Eu vou deixar o ônibus passar. Quantos estão dentro de um ônibus? A ética do bem maior. Naquele momento, parar e dar a vez ao ônibus, que precisa transportar pessoas que talvez estejam se sentindo mal, estejam doentes, pessoas que estão atrasadas para ir para o trabalho, alguém que está numa consulta médica, ou visitar alguém que esteja precisando, e a gente só está dentro do carro. Dentro desse contexto, aquilo é um pouquinho de egoísmo, né? Primeiro eu. A gente senta à mesa e tem lá 2 bifes. Vai comer uma, eu com outra pessoa. Tem 2 pedacinhos de carne. Tem um maior e um menor. Qual é que a gente pega? Eu sempre pego o maior. Porque se eu perguntar à pessoa, como ela é educada, ela vai deixar o maior para mim. Aí eu já pego. Não é assim? E aí você está falando de trânsito, você está falando de bife. Isso é coisa simples. Mas se no simples a gente já é assim, imagine no difícil. Imagine no que é mais complicado. Minha esposa tem uma atitude que eu acho fantástica. A gente está comendo, sempre se alimentando, e o que ela faz para a gente comer, no final ela sempre deixa um pouquinho para mim. Sempre. Desde que a gente se conhece, e eu sempre achei isso fantástico. Ela sempre, se é ovo, se é banana comprida, ela vai lá e sempre deixa um pedacinho. E ela sempre diz assim: não, pode comer. Não, mas está tão bom, vamos lá. Não. Como? Eu deixei para você. Eu acho isso lindo. É uma prova assim de desprendimento. Quantas vezes vocês acham que eu deixei para ela? Se estiver sendo gravado, ela vai ver depois. E provavelmente, se ela pudesse falar ali agora, ia dizer assim: nenhum! Porque é ela que está fazendo por mim. Então, nas pequenas atitudes, é que nós descobrimos como nós somos verdadeiramente. Aquilo que eu disse lá no início. Tem coisas que a gente faz que a gente não quer nem dizer para a gente mesmo. Nossas atitudes. E aí ser virtuoso é se livrar desse conceito aí de egoísmo.
E aqui ele diz, é avançar moralmente e espiritualmente. Qual a diferença? Como é que eu entendo isso? Porque moralmente é vencer a tendências que são o contrário. Porque o conceito de moral é o comportamento adequado à vivência em sociedade. Então, quando eu vou vencendo o egoísmo que habita em mim, é porque eu vou ser um servidor, eu vou atender, procurar auxiliar a sociedade com quem eu convivo. Lembram aquela casca de banana ou aquele lixo que estava lá no meio da rua quando a gente passou e a gente não pegou? Pois é, era um exercício. Lembra aquela pergunta que alguém fez sobre o endereço e que você estava com muita pressa e não teve tempo de parar para ensinar? Era um exercício. Lembra aquela vez que alguém chegou para você e disse assim, rapaz, eu estou precisando conversar com você. E você disse assim, eu vou arrumar um tempinho, hoje não. E lá na tua cabeça, Deus me livre. Isso fala pelos cotovelos e não resolve nada. Sabe o que descobriram? Que as pessoas que dão os melhores conselhos são as que ficam mais caladas. Pois é. A gente pensa que conselho vai ouvir. Eu preciso conversar com alguém para pedir um conselho. Quando eu faço isso, durante todo o tempo do diálogo, 90% das vezes, eu falei mais do que ouvi. Então, quando a gente precisa de um conselho, a gente está precisando de alguém que escute a gente. Está precisando de alguém que ouça isso que está aí dentro do coração, que está amargurando, está apertado. A gente está com vontade de estourar e não tem para quem ouvir. Mas uma vez ou outra, alguém chega para nós e diz assim, eu estou precisando conversar. E a gente diz, eu não tenho tempo. Porque se eu estivesse precisando conversar, eu iria buscar. Mas outro querendo conversar comigo, não. Então a lógica do egoísmo, ou a ideia de moralmente vencer o egoísmo, é para transformar esse comportamento, para entender. E aí eu falo do avanço espiritual. Por quê? Uma das características dos espíritos evoluídos é que eles não são egoístas. E eu provo isso tranquilamente. Pense no seu mentor espiritual, no seu guia, né, espiritual. Aquele espírito amigo que está do seu lado. Assim, honestamente, ele tem motivo para estar do lado da gente. Ele falando o tempo todinho para a gente acertar e a gente errando o tempo todo. Você ficaria do lado de alguém que você está dizendo, por aí não, por aí não. E a pessoa está insistindo em ir, ficaria. Ele não tem motivo nenhum para isso. Só um. Ele acredita em cada um de nós e gosta da gente. E aí ele deixa o lado egoísta dele, de pensar nele, para pensar em nós outros. Então, vencer o egoísmo para tentar conseguir caminhar dentro desse contexto de transformação moral e espiritual para ser reconhecido como virtuoso. Na sequência, ele diz assim, o espírito verdadeiramente virtuoso enfrenta as dificuldades com coragem, paciência e confiança em Deus. E aí lembram que eu comecei falando de chegar na casa espírita, descobrir que Deus é justo e bom, e dentro desse contexto, às vezes acontecem as coisas e eu, não é possível. E provavelmente alguém aqui já deve ter passado pela situação que estava tudo ruim. Tudo muito ruim mesmo. Dificuldade, tudo muito ruim. Aí piorou. Não já? Aquele momento que estava tudo, ainda piora. Oh, meu Deus. Por quê? E aí eu lembro de um filme, que é O Todo-Poderoso 2, onde Morgan Freeman é o Deus. E ali no filme a mulher briga com o marido e vai embora porque não acredita no que ele está fazendo. E aí Morgan Freeman encontra com ela, se passando por um garçom de uma lanchonete. E ela lá, toda angustiada, e ele pergunta, fazendo o papel de Deus,
O que é que lhe abala? Eu, não, a dificuldade de passar por isso. E aí ele olha para ela e diz, quando você pede paciência a Deus, você acha que Ele vai te dar momentos mais tranquilos ou momentos mais difíceis para você desenvolver a paciência? Quando você pede paz a Deus, você acha que Ele vai te colocar num local mais tranquilo, sem nenhuma perturbação, ou num ambiente para você desenvolver a paz de espírito? É exatamente isso. Naquele momento em que tudo parece muito ruim, está tudo, e que piora um pouco mais, o que é que a gente faz? Valha-me nosso Senhor, Deus me ajude. Na contramão disso, está tudo muito bom, a gente ganhou um dinheirinho até a mais, apareceu uma oportunidade, um resultado de um exame que a gente pensava que ia ser ruim, deu tudo bem, e a gente disse, opa, graças a Deus, deu tudo certo. E passou. Foi só um, graças a Deus, deu tudo certo. A gente não parou e disse, Senhor, sei das minhas limitações. Reconheço as minhas imperfeições, mas te agradeço a misericórdia e a graça. Porque misericórdia é quando Deus sabe que a gente deveria passar por uma coisa e Ele não faz passar. E a graça é quando Ele nos dá algo que a gente ainda não merecia, mas Ele dá como oportunidade e lenitivo para acalmar a jornada. Nesse escopo de comportamento, aproximar-se de Deus, e aí a parte interessante é que a gente fala num homem virtuoso como se ele não tivesse problema nenhum. E os Espíritos, nas suas instruções, nos dizem que ele, como virtuoso, se aproxima mais de Deus. Tem fé no que acontece e é paciente. Aí eu não vou falar muito em paciência, porque isso é algo que a gente já conquistou, né? Todos nós já somos bastante pacientes. Não é verdade? Eu, pelo menos, olho daqui, eu vejo um monte de pessoas tranquilas, pacientes. Não somos aquelas pessoas que alguém pergunta alguma coisa e a gente é apressado e diz, o que é? O que é? Não vê que eu estou agoniado? Não é. E aí eu queria contar uma historinha bem simples da agonia. Vocês sabiam que quando a gente desencarna e desperta no plano espiritual, na maioria das vezes, pensando de forma mais normal, a gente não sente fome, a gente não deve sentir sede, a gente não tem celular, a gente não tem streaming, a gente não vai ver Netflix, a gente não tem horário para ir trabalhar, a gente não tem comida para fazer, a gente não precisa trocar de roupa, a gente não precisa encontrar com ninguém, objetivamente falando, para fazer algum trabalho. Nós vamos ter 24 horas livre. Já pensaram na angústia que deve ser, provavelmente? 24 horas para não fazer nada. E aí a gente tem 24 horas e está fazendo o quê? A sobrecarga, a preparação, a compreensão dessa verdadeira vida. Então essa ideia da paciência, do equilíbrio, é porque a gente começa a entender que as coisas que acontecem aqui vão ficar por aqui. A verdadeira vida é a espiritual. É a vivência de lá, a oportunidade, querer ajudar, querer contribuir, querer trabalhar. Mas isso tem um detalhe. Sabe quando eu vou fazer isso? Quando eu já estiver acostumado a fazer. Lembram que eu falei de passar roupa? Imagine a primeira camisa que eu passei. Mostrei a minha esposa, ela disse, ai, que legal, vai passar, é? Eu disse, não, eu já passei. Sério? Vai exercitar um pouco mais? E vocês não sabem como é difícil passar camisa de manga comprida. Quem passa sabe, né? E aí, à medida que você vai passando, daqui uns dias, já está passando tudo tranquilo. Então, a paciência que a gente desenvolve aqui, é porque nós vamos precisar dela ad eterno, seguindo para frente, indo para todos os exemplos, para todos os pontos. E aí, já chegando para o finalzinho, tem lá na mensagem, exemplos de virtude. Opa! Então eu vou ver como é que eu me posiciono para ser virtuoso. E aí Kardec diz assim, Kardec destaca que a virtude
na mãe abnegada. Por isso que eu falei na mãe. No trabalhador honesto, no governante justo e no servo fiel. Todas as vezes que eu olhar para alguém, e independente do que aconteça, ele estiver se dedicando, fazendo alguém por outro, provavelmente já está no caminho das virtudes. A virtude é plural em formas e está presente em todas as esferas da vida, desde que haja intenção pura e sentimento e amor ao próximo. A verdadeira virtude é humilde, benevolente, indulgente e modesta. Então não é algo que eu precise conquistar. São algumas coisas que eu preciso me libertar. Tem que ser mais modesto, tem que ser mais humilde, mais paciente e, consequente a isso, estarei buscando lá encontrar a minha virtuosidade. A prática da virtude é o caminho seguro para a perfeição moral e para ver a Deus, conforme ensinamentos do Cristo. A virtude, aos olhos de Deus, não é uma aparência exterior. Por isso, a verdadeira virtude. Mas um estado íntimo da alma. Ela se revela na simplicidade de gestos, na renúncia silenciosa, no amor que serve sem esperar retribuição. O virtuoso é aquele que age com o bem no coração, mesmo quando ninguém o vê. O homem virtuoso é invisível. É invisível. Ele não vai aparecer. Você não vai poder apontar. Você vai ver as consequências das atitudes dele. É alguém sempre presente, alguém sempre moderado, alguém que traz a paciência, alguém que tem uma palavra de conforto, onde todos veem dor e sofrimento, ele vê reajuste. É alguém que está sempre disponível. Então, virtuoso não é o apresentar, é o ser aquilo que somos. E neste caminho, nessa instrução que nos orienta como devemos nos comportar, aquilo que devemos vencer, egoísmo, falta de humildade, impaciência, para nos tornarmos virtuosos, é lembrar da mensagem de Paulo, escrita lá em sua carta para Efésios. Acorda, tu que dormes. Cada um de nós é um ser divino. Deus confia a cada um de nós a sua obra. Está no livro dos Espíritos. Objetivos da reencarnação. Aprimoramento do espírito e colaboração com a obra divina. Cada um de nós tem um papel a cumprir, tem algo a fazer. Precisamos acordar para esse papel. Precisamos deixar nossa marca. E é importante que a gente lembre uma questão bem simples. No momento do desenlace, na hora da despedida, alguém olhe e diga assim: você vai fazer falta com as virtudes que já havia conquistado. Virtudes são conquistas, não selos a serem ostentados. Que Deus permita a cada um de nós mais momentos de dificuldades, de dores e de sofrimento, para que possamos exercitar o nosso livre-arbítrio, compreender a bondade e o amor de Deus e sermos melhores a cada dia. Porque dor e sofrimento não é problema. Angústias e consciência pesada, isso sim o é. Que Deus nos abençoe, que essa paz que se fez presente possam chegar aos corações de todos aqueles que amamos, mas hoje em particular pelos nossos inimigos e aqueles que nos querem mal. Do fundo do coração, perdoe-nos. Nós ainda estamos na esfera inferior. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Dá para dar uma palavrinha sobre a volta de Valdo para a parte de... Só um momento. Depois você pode. Então, muito obrigado, Charlton, pelo esclarecimento.
possa sempre voltar a essa casa e levar um abraço aí para o lado de Silas também. Vamos lá para a oração final, na sequência eu passo. Jesus, a luz do mundo, o pão da vida, o médico das almas, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, pela oportunidade reencarnatória, por conhecer, Senhor, as tuas leis, por essa doutrina, dentre elas também a lei do progresso. E como não progredir, Senhor, se não nos espelharmos em Ti, o homem mais virtuoso que veio a este planeta, nós possamos, Senhor, saber que mais vale poucas virtudes com a modéstia do que muitas com orgulho. Que a cada dia nós possamos refletir sobre os nossos comportamentos e progredir, deixando de ser aquele homem velho em busca do homem novo, sendo Tu, Senhor Jesus, o nosso farol e nossa âncora. Que a paz do Cristo possa nos mover, possa nos levar aos nossos lares, na confiança e na certeza que Tu estás sempre ao nosso lado, nos acompanhando. Muita paz, muita luz, muita confiança, agora e sempre, e assim seja.